O pastor está no púlpito. A voz dele ecoa pela igreja com aquela firmeza que não aceita dúvida. Traição. Dentro da casa de Deus. Entre irmãos. Um homem casado, uma mulher casada, ambos do ministério de louvor. Ele fala sobre como a tentação começa pequena, sobre como ninguém acorda planejando destruir uma família, mas que é exatamente por isso que precisamos vigiar, porque o diabo não chega berrando, ele chega sussurrando. Eu balanço a cabeça. Concordo. Sinto até uma indignação sincera subir no peito. Como alguém faz isso? Como alguém olha nos olhos da esposa todo dia e mente? Como alguém destrói duas famílias assim? E ainda por cima dentro da igreja? Minha esposa está ao meu lado. Ela aperta minha mão durante o sermão. Um gesto pequeno, automático. Gratidão silenciosa por ter um marido que não é assim. Por ter escolhido bem. Eu aperto de volta. Com carinho. Com certeza. O pastor continua. Fala sobre integridade. Sobre ser a mesma pessoa em público e em privado. Sobre como Deus vê o que ninguém mais vê. Amém. Eu sussurro. E acredito. No carro, voltando para casa, ela comenta. Que absurdo, né? Dentro da igreja. Eu respondo com convicção, com aquela indignação moral que parece tão fácil quando não é com a gente. É por isso que a igreja perde credibilidade. Porque tem gente que não leva a sério, que brinca com o sagrado, que acha que pode enganar a Deus. Ela concorda. Ficamos em silêncio confortável o resto do caminho. Aquele silêncio de quem não precisa dizer mais nada porque está tudo certo. Em casa, a rotina continua. Eu troco de roupa, tiro a camisa social, coloco uma camiseta. Ela esquenta o almoço. Domingo normal. Domingo de sempre. A televisão ligada no fundo. Algum programa de auditório. Risadas enlatadas. Enquanto comemos, ela menciona. Casual. Como quem comenta o tempo. Amor, a Vanessa está com um problema no gás. O botijão acabou e ela não consegue trocar sozinha. Você pode dar uma olhada depois? Vanessa. A irmã Vanessa. Recém-separada. Sozinha agora naquela casa que antes tinha barulho e agora só tem silêncio. Claro, sem problema. Eu posso ir lá agora à tarde mesmo. Minha esposa sorri. Aquele sorriso de gratidão genuína. Ela está tão frágil desde a separação. A gente precisa cuidar dela, né? Ela é nossa irmã. E agora ela não tem mais ninguém para ajudar com essas coisas. Eu respondo no automático. Com aquela convicção pastoral que a gente aprende na igreja. É o mínimo que a gente pode fazer. Imagina ela sozinha, tentando carregar aquele botijão. A gente tem que estar presente. É isso que irmãos fazem. Minha esposa me olha com carinho. Aquele olhar de quem sabe que escolheu bem. De quem tem certeza de que casou com um homem de Deus. Um homem íntegro. Obrigada por ser assim. Por se importar. Eu sorrio. Beijo a testa dela. E naquele momento, eu realmente acredito que sou esse homem. Eu vou numa terça à tarde. Dia comum. Sol comum. Consciência tranquila. O trajeto é curto. 5 minutos de carro. Eu ligo o rádio. Uma rádio gospel. Alguma música de adoração. Eu até canto junto baixinho. Estaciono na frente da casa dela. Pequena, simples, portão de ferro meio enferrujado. Jardim que já foi cuidado e agora está sendo esquecido. Vanessa abre a porta com um sorriso cansado. Não é aquele cansaço físico, é aquele cansaço de alma, de quem carrega um peso invisível, vestido comportado, comprimento nos joelhos, cabelo preso, cheiro de casa fechada, de casa que não recebe visita há semanas. Desculpa incomodar. Ela diz isso mesmo tendo sido minha esposa quem pediu. A gente sempre pede desculpa quando está vulnerável, quando precisa de ajuda e odeia precisar. Imagina, não é incômodo nenhum. Estou aqui para isso. Ela me deixa entrar. A casa está arrumada demais. Aquela arrumação de quem tem tempo demais. De quem não tem ninguém para desarrumar junto. O botijão fica nos fundos, numa área apertada. Lavanderia pequena. Tanque, corda de varal, cheiro de sabão em pó. Quando me abaixo para trocar, sinto ela atrás de mim. Perto, não encostada, mas perto, segurando a porta. Silenciosa. Eu me concentro no gás, na válvula, na mangueira, nas mãos. Isso não é nada.
Eu penso isso quando quero continuar fazendo o que não deveria continuar fazendo. Pronto. Já era. Agora é só abrir o registro e já funciona. Obrigada. Sério, eu não sei o que faria sem você. Imagina, é o mínimo. Ela começa a falar, devagar, sobre o silêncio da casa depois da separação, sobre como é estranho acordar e não ter ninguém do lado, sobre o barulho que fazia falta, o barulho humano, alguém tossindo, alguém roncando, alguém levantando de madrugada para beber água, do jeito estranho que é dormir sozinha quando se acostumou a dividir até o travesseiro. Eu ouço, como irmão, ou pelo menos é assim que eu chamo, é assim que eu nomeio. Entendo, mas Deus tem um propósito. Tudo que a gente passa tem um propósito. A frase sai pronta. Essas frases sempre saem prontas. A gente aprende na igreja. São respostas automáticas para dores reais. Ela sorri, mas não responde. Só fica ali, encostada na pia, me olhando terminar o serviço, me olhando respirar, me olhando existir. Quando levanto, nossos olhos se encontram, por um segundo a mais do que o necessário, por um segundo a mais do que o seguro. Não foi troca de olhar, foi descuido. O tipo de descuido que a gente não conta depois, que não vira conversa no jantar, que não entra na oração da noite. O gás funciona, tudo certo. Missão cumprida. Eu deveria ir embora agora. Mas eu fico mais 5 minutos, depois 10, falando de coisas pequenas, da igreja, do culto de domingo, de como o pastor prega bem, de como as pessoas falam demais quando não sabem de nada, de como todo mundo julga, mas ninguém ajuda de verdade. Ela ri em um momento que não tinha graça, um riso curto, nervoso. Eu rio junto, cumplicidade sem motivo. Não há toque. Isso é importante dizer. Nada que denome as coisas. Nada que transforme isso em algo que precise ser confessado. Quando vou embora, ela agradece de novo. Segura meu braço por um instante. Rápido demais para ser acidental. E curto demais para ser culpa. Obrigada. De verdade. Quando estou no carro, ainda estacionado na frente da casa dela, eu oro. Não por perdão, por ordem, por organização mental. Para colocar cada coisa no seu lugar, para nomear aquilo do jeito certo. Senhor, obrigado por me permitir ser instrumento de ajuda. Proteja a irmã Vanessa. Conforte o coração dela. Amém. Eu dirijo para casa, ligo o rádio de novo, a mesma rádio gospel. Mas agora eu não canto junto. A gente não trai porque quer. Isso é mentira confortável que contam por aí. A gente trai porque dá, porque aparece, porque acontece num dia comum. Porque ninguém acorda pensando, hoje vou estragar tudo. A gente trai depois de cumprir a rotina, depois de trabalhar direito, depois de responder mensagens com carinho, depois de dizer te amo sem ironia, depois de pregar sobre integridade, depois de concordar com o pastor, depois de julgar quem caiu. O problema nunca começa grande, começa pequeno demais para parecer problema. Começa com um botijão de gás. Nos dias seguintes, começo a reparar nela no culto. Antes, Vanessa era só mais uma irmã, mais um rosto na multidão, mais um nome na lista de oração. Depois do botijão, ela passou a ter contorno, profundidade, volume. Eu sei onde ela senta. Terceira fileira do lado esquerdo. Sempre sozinha agora. Sempre com aquela expressão de quem está presente, mas ausente ao mesmo tempo. Minha esposa comenta uma noite. Estamos deitados, a luz apagada, aquela hora de conversa no escuro. A Vanessa parece tão abatida, tão perdida. A gente devia acompanhar mais de perto, né? Eu concordo. Rápido demais. Rápido demais é sempre sinal de algo. É verdade. A gente não pode deixar ela sozinha agora. Ela precisa sentir que tem uma família na igreja. Minha esposa se aconchega em mim, satisfeita com a minha resposta, com a minha sensibilidade pastoral. Você é tão cuidadoso com as pessoas. Eu te amo por isso. Eu abraço ela, beijo a cabeça dela e sinto um aperto no peito que não sei nomear, que não quero nomear. Ajudar vira mensagem. Como você está? Precisa de alguma coisa? Tem comida aí em casa? Mensagem vira cuidado. Vi que sua luz estava acesa tarde ontem. Está conseguindo dormir? Se precisar conversar, estou aqui. Cuidado vira atenção. Passei ali perto hoje.
Lembrei de você. Orei por você. Tudo dentro do aceitável. Tudo dentro do pastoral. Tudo dentro do disfarce que a própria igreja construiu pra gente. Porque pastor cuida, irmão ajuda, homem de Deus não abandona. Uma conversa que dura um pouco mais, um elogio que não precisava, mas caiu bem. Uma risada fora de hora, um silêncio que não foi explicado. A gente chama de 1% porque isso acalma. Um número pequeno parece inofensivo, quase estatístico, quase técnico, quase nada. Foi só aquilo. Não significou nada. Não mudou o que eu sinto pela minha esposa. A gente gosta dessas frases porque elas não exigem decisão. Elas funcionam como anestesia, como morfina emocional. Não foi traição. Foi carência. Não foi desejo. Foi fraqueza. Não foi escolha. Foi momento. E momento é uma palavra maravilhosa. Ela tira o peso da responsabilidade e coloca no tempo. Como se o relógio tivesse culpa. Como se a circunstância fosse o vilão. O celular começa a ficar virado para baixo. Não é nada intencional. Pelo menos é o que eu digo para mim mesmo. Nada suspeito. Só hábito. Só organização. A senha muda. Não por segredo. Por segurança. Porque tem muita gente mal intencionada por aí. A gente nunca sabe. As mensagens são apagadas. Não por medo. Por organização. Por limpeza. Porque o celular fica cheio. Eu continuo sendo 99% fiel e me apego a isso como quem se agarra a uma estatística de sobrevivência. Continuo sendo o mesmo marido, o mesmo homem, o mesmo cristão, 99%. O erro do 1% é acreditar que ele termina onde começou, porque não termina. Ele inaugura. Ele abre uma porta que não fecha mais. Depois do 1%, tudo vira questão de cálculo. O que pode? O que não pode, o que ninguém precisa saber, o que dá para explicar depois se precisar. A gente passa mais tempo justificando do que vivendo. E chama isso de maturidade emocional, de sabedoria, de prudência. O problema nunca foi tocar alguém. Isso é o detalhe mais fácil de julgar, o mais óbvio, o mais condenável. O problema é quando a gente começa a ensaiar respostas, quando prepara versões da história, quando escolhe palavras específicas para não ferir enquanto já feriu. Em casa, as coisas continuam normais. Minha esposa faz as mesmas perguntas de sempre. Como foi o dia, amor? Você almoçou bem? Lembrou de pagar aquela conta? Eu respondo tudo, com atenção, com carinho, com presença física. À noite a gente se deita. Ela encosta em mim. Eu abraço. O corpo responde como sempre respondeu. A gente faz amor como sempre fez, mas tem algo diferente. Não no corpo, não no gesto, não no toque, na cabeça. Eu estou ali, mas também não estou. Estou dividido. Estou em 2 lugares ao mesmo tempo. Estou traindo sem trair. Estou presente enquanto ausente. E isso é pior do que qualquer toque proibido. Fidelidade não acaba no corpo. Acaba na explicação. Quando a gente percebe, já não está traindo alguém. Está administrando uma mentira. Está gerenciando versões. Está construindo narrativas paralelas. E mentira bem administrada parece até honesta. Parece até verdade. Minha esposa começa a fazer perguntas que não terminam. Perguntas que ficam no ar. Perguntas que esperam que eu complete. Que esperam que eu confesse sem que ela precise acusar. Você tem ido muito na casa da Vanessa. Não é pergunta, não é acusação, é observação. Mas tem peso, tem subtexto, tem tudo que não está sendo dito. Ela está precisando de apoio, né? A separação foi difícil para ela. A gente não pode deixar ela sozinha agora. É o que Jesus faria, eu me defendo. Com argumentos bíblicos, com justificativas pastorais, com toda a estrutura moral que a própria igreja me deu para usar como escudo. Mas me defendo rápido demais. E rápido demais é sempre sinal. Sinal de que tem algo a defender. Silêncio. Ela não responde. Só olha para mim por um tempo. Por tempo demais. Como se estivesse procurando algo que não quer encontrar. Depois volta para o que estava fazendo. Lava a louça, dobra a roupa. Continua a vida. Mas algo mudou. Ela sabe que algo mudou. Eu sei que ela sabe. Ela sabe que eu sei que ela sabe. E nenhum de nós diz nada. Porque dizer é nomear.
E nomear é ter que agir. E agir é ter que decidir. E decidir é ter que escolher. E escolher é perder algo. No domingo seguinte, o pastor fala sobre integridade, sobre ser a mesma pessoa em público e em privado, sobre o testemunho que a gente dá sem perceber, sobre como as pessoas estão olhando. Eu estou sentado na terceira fileira. Minha esposa do meu lado. Vanessa algumas fileiras atrás. Sozinha, como sempre. Eu ouço cada palavra como se fosse dirigida a mim, como se o pastor soubesse, como se Deus tivesse contado para ele, e ao mesmo tempo como se não fosse. Como se fosse para outra pessoa, para aqueles que realmente estão errando, porque eu não fiz nada. Tecnicamente, objetivamente, juridicamente. Não houve beijo, não houve toque impróprio, não houve encontro secreto em motel. Não houve nada que precise ser confessado num tribunal, mas houve tudo que precisa ser confessado para mim mesmo. O 1% não destrói nada de imediato. Ele só muda o eixo. Ele só desloca o centro de gravidade. Ele só inaugura a possibilidade. Depois dele, tudo é possível, inclusive continuar se achando fiel, inclusive continuar se achando íntegro, inclusive continuar se achando cristão. Porque a gente não se vê como vilão. Vilão é sempre o outro, o exagerado, o descarado, o escandaloso, o que foi longe demais, o que foi pego. A gente só foi até onde deu para ir, até onde conseguiu justificar, até onde o auto-engano permitiu, sem se sentir culpado demais, sem perder o sono, sem perder a identidade. Eu continuo indo à igreja, levanto a mão no louvor, fecho os olhos na oração, digo amém no sermão, continuo casado, durmo na mesma cama, beijo a mesma boca, divido as mesmas contas, continuo ajudando Vanessa, porque é o certo, porque ela precisa, porque é isso que irmãos fazem. Minha esposa continua confiando, ou fingindo que confia, ou escolhendo não investigar o que não quer confirmar, ou esperando que isso passe, ou rezando para que não seja o que parece. A gente segue, porque é isso que a gente faz, porque parar é admitir, e admitir é destruir, e destruir é recomeçar, e recomeçar é abrir mão da ilusão de que está tudo bem. No fim, ninguém se lembra do 99%, do marido fiel, do homem trabalhador, do cristão dedicado, do irmão prestativo. O que fica é o mas. E todo mas é uma confissão disfarçada. É uma porta entreaberta. É uma frase que não termina. É uma desculpa que precisa ser dita antes da acusação. Hoje, quando me perguntam, eu digo que nunca traí minha esposa. E acredito nisso. Com sinceridade. Com convicção. Com a mesma certeza que tinha quando balancei a cabeça concordando com o pastor naquele domingo. Mas toda vez que vejo um botijão de gás, eu lembro. Lembro que a fidelidade não acaba no toque, não acaba no beijo, não acaba no sexo. Ela começa muito antes, 99% cristão. Mas aquele 1%, se essa história te incomodou de alguma forma, se te fez pensar, se te tocou num lugar que você não esperava, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta, o que você acha desse 1%? Onde você acha que começa a traição de verdade? E se você quer ver mais histórias assim, que exploram essas fragilidades humanas, essas hipocrisias que a gente carrega sem perceber, se inscreve no canal. Porque tem mais vindo. Muito mais. 99%. Mas aquele 1%.